um canto do universo, um planeta azul chamado Urântia, que conhecemos como Terra. Mas o livro de Urântia nos revela que nossa Terra é muito mais do que apenas um planeta entre bilhões. Ela é o cenário de uma história grandiosa e eterna, onde o propósito da vida, o universo e Deus se entrelaçam em uma tapeçaria cósmica. Imagine-se viajando pelo cosmos, observando sistemas solares e galáxias se formando, cada um com um propósito e uma função. No centro de tudo, encontramos Deus Pai, a fonte de toda a criação, uma luz eterna que emana amor e energia para todas as criaturas. Deus não é apenas uma ideia distante, mas uma presença viva que se manifesta em cada ser. O universo é vasto e organizado de maneira quase inacreditável. Pense no universo como uma cidade gigantesca, com bairros interligados, cada um com seus próprios habitantes e suas próprias histórias. Esses bairros cósmicos são os diversos universos, e cada um é supervisionado por seres celestiais que ajudam a manter a ordem e a evolução espiritual. Dentro dessa grande cidade cósmica, existem diferentes níveis de seres espirituais. Alguns desses seres são responsáveis por administrar os universos locais. Outros cuidam da educação espiritual das almas que estão ascendendo. Por exemplo, os filhos criadores, como Michael de Nebadon, têm a missão de governar seus universos locais, enquanto os ajustadores do pensamento, fragmentos do próprio Deus Pai, habitam dentro de cada ser humano, guiando-os silenciosamente. Entre esses inúmeros mundos, encontramos Urântia, um planeta singular com uma história que se estende por bilhões de anos. A Terra não é apenas um lugar aleatório, mas um campo de provas onde as almas evoluem e aprendem. Desde a formação do planeta até os primeiros passos dos humanos, Urântia tem sido palco de uma história de evolução e crescimento espiritual. Os primeiros seres humanos, chamados Andon e Fonta, surgiram há quase 1 milhão de anos. Eles foram os primeiros a ter uma mente que poderia se conectar com a centelha divina dentro deles, conhecida como ajustador do pensamento. Essa centelha divina é um fragmento de Deus Pai que habita dentro de cada um de nós, guiando-nos em nossa jornada espiritual. A evolução da vida em Urântia é um processo cuidadosamente orquestrado, guiado por forças que nem sempre percebemos. Desde os primeiros organismos unicelulares até os seres humanos modernos, cada etapa foi planejada para preparar o caminho para a evolução espiritual. As raças humanas primitivas contribuíram para o desenvolvimento da civilização e da espiritualidade no planeta. Embora a história de Urântia seja cheia de conflitos e dificuldades, ela também é uma história de progresso e evolução espiritual. O ponto alto da história de Urântia é a vida de Jesus. Ele nasceu como Jesus de Nazaré, mas sua verdadeira identidade era Micael de Nebadon, o Filho Criador de nosso universo local. Ele veio a Urântia para viver uma vida humana completa, para entender melhor suas criações e para mostrar o caminho de volta a Deus. Jesus trouxe uma nova revelação de Deus como Pai amoroso e misericordioso, desafiando as ideias rígidas e às vezes punitivas das religiões de sua época. Ele viveu uma vida de compaixão, cura e serviço, mostrando através de suas ações o caminho para uma vida espiritual rica e significativa. Sua crucificação e ressurreição são descritas como o ápice de sua missão em Urântia, não apenas como um sacrifício pelos pecados da humanidade, mas como uma demonstração do poder eterno do amor e da vida sobre a morte. A ressurreição de Jesus é um testemunho da promessa de vida eterna para todos que seguem o caminho do amor divino. A vida após a morte é uma jornada de aprendizado e crescimento contínuo. Quando morremos, nossa alma ascende a novos mundos, conhecidos como os mundos das mansões, onde continuamos a nos desenvolver espiritualmente.
Esses mundos são como escolas superiores, onde as almas são preparadas para etapas mais elevadas de existência. Cada alma é guiada por seu ajustador do pensamento, que a ajuda a compreender as verdades divinas e a alcançar um estado de perfeição cada vez maior. A jornada espiritual é descrita como uma ascensão contínua através de diferentes níveis de existência, cada um mais próximo de Deus do que o anterior. O objetivo final é alcançar Ravona e, finalmente, o paraíso, onde Deus Pai reside. A jornada pode levar eons, mas cada passo é uma oportunidade de aprendizado e de se tornar mais semelhante a Deus em amor e sabedoria. Essa visão de progresso eterno é uma das ideias mais elevadas apresentadas, oferecendo esperança e propósito para a vida humana. A história contada em Urântia não é apenas uma visão do cosmos, mas um convite à transformação pessoal e coletiva. Ela nos chama a expandir nossa compreensão do universo, a abraçar nosso potencial divino e a participar ativamente no grande plano de Deus. É uma jornada que todos estamos convidados a fazer, explorando os mistérios da existência, aprofundando nosso relacionamento com Deus e crescendo como seres espirituais. Cada página é uma porta para novas descobertas, nos lembrando que somos todos parte de uma criação muito maior e mais bela do que podemos imaginar. Olá, desperto! Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui juntos, vamos explorar os mistérios da vida e expandir nossa consciência um passo de cada vez. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada. O universo, em sua vastidão infinita, não é um caos sem direção. Pelo contrário, ele é meticulosamente organizado, funcionando como uma magnífica cidade cósmica, onde cada parte tem seu propósito e lugar. Essa organização transcende a simples compreensão humana, mas através de uma visão guiada pelo amor divino e a ordem celestial, começamos a entender como tudo está interligado. No centro dessa gigantesca organização está Deus Pai, a fonte suprema de tudo o que existe. Deus não é apenas um ser distante e inatingível, mas a essência viva que permeia toda a criação. Ele é a luz que ilumina o caminho de todas as criaturas, o coração pulsante que dá vida a cada átomo do universo. O universo total é chamado de Grande Universo, e ele é dividido em diferentes níveis de realidade, cada um mais próximo ou mais distante de Deus Pai, dependendo de seu desenvolvimento espiritual. No centro de tudo está Ravona, o universo central e divino, que é eterno e perfeito. Ravona não foi criado no tempo como os outros universos, mas sempre existiu, sendo o lar de Deus Pai e de seres espirituais perfeitos. Rodeando Ravona estão os 7 superuniversos, que juntos formam o Grande Universo. Cada superuniverso contém bilhões de planetas, estrelas e sistemas solares, todos ordenados e regidos por leis universais imutáveis. Nosso planeta, Urântia, pertence ao 7º superuniverso, chamado Orvonton. Cada superuniverso é subdividido em universos locais. Esses universos locais são o lar de bilhões de planetas e estrelas, e cada um deles tem sua própria administração e propósito. Nosso universo local é Nebadon, e é aqui que encontramos um dos maiores personagens, Michael de Nebadon, conhecido na Terra como Jesus de Nazaré. Micael de Nebadon é um filho criador, um dos muitos filhos criadores que governam os universos locais. Esses filhos criadores são originários de Deus Pai e do Filho Eterno, e são responsáveis por trazer vida e organização aos seus universos. Eles são reis, mas reinam com amor, sabedoria e serviço. Em Nebadon, Michael de Nebadon supervisiona a evolução e o progresso espiritual de todos os seres em seu universo. O universo local de Nebadon é composto por constelações, que por sua vez são divididas em sistemas de mundos.
Cada sistema contém 1000 planetas habitados ou potencialmente habitáveis, e cada planeta é um campo de provas onde as almas evoluem e crescem espiritualmente. Mas como se organiza essa vasta rede de vida? Em cada nível, desde os superuniversos até os planetas individuais, existem hierarquias de seres espirituais que ajudam a administrar e guiar a criação. Uma impressionante variedade de seres celestiais, cada um com funções específicas. O universo, em sua vastidão infinita, não é um caos sem direção. Pelo contrário, ele é meticulosamente organizado, funcionando como uma magnífica cidade cósmica, onde cada parte tem seu propósito e lugar. Essa organização transcende a simples compreensão humana, mas através de uma visão guiada pelo amor divino e a ordem celestial, começamos a entender como tudo está interligado. No centro dessa gigantesca organização está Deus Pai, a fonte suprema de tudo o que existe. Deus não é apenas um ser distante e inatingível, mas a essência viva que permeia toda a criação. Ele é a luz que ilumina o caminho de todas as criaturas, o coração pulsante que dá vida a cada átomo do universo. O universo total é chamado de Grande Universo, e ele é dividido em diferentes níveis de realidade, cada um mais próximo ou mais distante de Deus Pai, dependendo de seu desenvolvimento espiritual. No centro de tudo está Ravonna, o universo central e divino, que é eterno e perfeito. Ravonna não foi criado no tempo como os outros universos, mas sempre existiu, sendo o lar de Deus Pai e de seres espirituais perfeitos. Rodeando Ravonna estão os 7 superuniversos, que juntos formam o Grande Universo. Cada superuniverso contém bilhões de planetas, estrelas e sistemas solares, todos ordenados e regidos por leis universais imutáveis. Nosso planeta, Urantia, pertence ao 7º superuniverso, chamado Orvonton. Cada superuniverso é subdividido em universos locais. Esses universos locais são o lar de bilhões de planetas e estrelas, e cada um deles tem sua própria administração e propósito. Nosso universo local é Nebadon, e é aqui que encontramos um dos maiores personagens, Michael de Nebadon, conhecido na Terra como Jesus de Nazaré. Micael de Nebadon é um filho criador, um dos muitos filhos criadores que governam os universos locais. Esses filhos criadores são originários de Deus Pai e do Filho Eterno, e são responsáveis por trazer vida e organização aos seus universos. Eles são reis, mas reinam com amor, sabedoria e serviço. Em Nebadon, Michael de Nebadon supervisiona a evolução e o progresso espiritual de todos os seres em seu universo. O universo local de Nebadon é composto por constelações, que por sua vez são divididas em sistemas de mundos. Cada sistema contém 1000 planetas habitados ou potencialmente habitáveis, e cada planeta é um campo de provas onde as almas evoluem e crescem espiritualmente. Mas como se organiza essa vasta rede de vida? Em cada nível, desde os superuniversos até os planetas individuais, existem hierarquias de seres espirituais que ajudam a administrar e guiar a criação. Uma impressionante variedade de seres celestiais, cada um com funções específicas. A história de Urantia, nosso planeta, é uma saga épica que se desenrola ao longo de bilhões de anos, tecida com eventos cósmicos, evolução biológica e o desenvolvimento espiritual da humanidade. Somos levados a uma jornada fascinante, desde os primórdios da formação do planeta até os eventos que moldaram a civilização humana como a conhecemos. Há bilhões de anos, Urantia era apenas uma massa incandescente de matéria e informação. Com o tempo, forças cósmicas e processos naturais começaram a moldar o planeta, preparando-o para se tornar um lar para a vida. A Terra fazia parte de um plano maior,
uma peça no vasto quebra-cabeça do universo, projetada para ser um campo de provas onde seres evolutivos pudessem crescer espiritualmente. Cerca de 1 milhão de anos atrás, a vida começou a emergir em Urantia, inicialmente na forma de organismos simples. Esses primeiros organismos evoluíram ao longo dos milênios, seguindo um plano biológico que culminaria na aparição de criaturas com capacidade de raciocínio e autoconsciência. Os primeiros seres humanos, Andon e Fonta, surgiram como um marco significativo nessa jornada evolutiva. Eles foram os primeiros a possuir o que chamam de ajustadores do pensamento. Fragmentos divinos do próprio Deus Pai que habitam dentro das mentes mortais. Esse evento marcou o início da humanidade verdadeira em Urantia, distinguindo os humanos de seus antepassados animais. Andon e Fonta deram origem a uma linhagem de seres humanos que se espalharam pelo planeta, adaptando-se a diferentes ambientes e desenvolvendo diversas culturas. As primeiras raças humanas eram divididas em diferentes cores e características, cada uma contribuindo para o mosaico genético e cultural da humanidade. Conforme as tribos humanas evoluíam, desafios e adversidades surgiam. A luta pela sobrevivência, os conflitos entre tribos e a busca por alimento e abrigo moldaram o caráter dos primeiros humanos. No entanto, com o passar do tempo, surgiram também os primeiros lampejos de espiritualidade e moralidade. Os seres humanos começaram a sentir a presença do divino e a buscar explicações para o mundo ao seu redor. A introdução de um príncipe planetário foi um evento crucial na história de Urantia. Caligástia, um ser celestial, foi designado para governar o planeta e guiar a humanidade em sua jornada espiritual. Sob sua liderança, as primeiras cidades começaram a se formar e a civilização começou a dar seus primeiros passos. Contudo, a história de Urantia sofreu um grande revés com a rebelião de Caligástia. Influenciado por Lúcifer, um ser celestial de alto escalão que se rebelou contra a administração divina, Caligástia decidiu romper com o plano divino, levando o planeta a um período de confusão e escuridão espiritual. Esse evento é conhecido como a Rebelião de Lúcifer, e suas consequências foram sentidas por milênios. A rebelião trouxe um período de retrocesso espiritual e moral, mas a humanidade continuou a evoluir, lentamente superando os efeitos devastadores da traição de Caligástia. Novos líderes espirituais surgiram, trazendo luz e esperança para os povos de Urantia. Um dos momentos mais importantes na história de Urantia foi a chegada de Adão e Eva, descritos como os filhos materializados. Eles foram enviados à Terra com a missão de elevar geneticamente e espiritualmente a raça humana. No entanto, devido a um erro no cumprimento de sua missão, eles não conseguiram completar plenamente seus objetivos. Apesar disso, sua presença trouxe avanços significativos em termos de civilização e cultura. A história de Urantia é marcada por uma série de eventos que levaram a humanidade a alcançar níveis cada vez mais altos de consciência e organização social. As grandes civilizações do Egito, Mesopotâmia, Índia e China, entre outras, emergiram, cada uma contribuindo com suas próprias tradições e conhecimentos para o patrimônio da humanidade. Com o passar do tempo, a espiritualidade da humanidade evoluiu, passando por diferentes fases e crenças. Surgiram diversas religiões, cada uma tentando interpretar a presença de Deus e os mistérios da vida. Os profetas e líderes espirituais desempenharam papéis cruciais, orientando os povos e trazendo novas revelações de Deus. O clímax da história espiritual de Urantia foi a encarnação de Miquel de Nebadon como Jesus de Nazaré.
Jesus trouxe uma nova revelação de Deus como um Pai amoroso e misericordioso, rompendo com as imagens punitivas e distantes que muitas tradições religiosas haviam adotado. Jesus viveu uma vida de serviço e compaixão, ensinando através de seus atos o caminho do amor, da misericórdia e da verdade. Sua mensagem de esperança e redenção ofereceu à humanidade uma nova perspectiva sobre seu papel no universo e sua relação com Deus. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, sua mensagem continuou a se espalhar, influenciando bilhões de pessoas ao longo dos séculos. A história de Urântia desde então tem sido uma de contínuo crescimento e busca espiritual, com a humanidade sempre tentando entender melhor o propósito de sua existência e seu lugar no cosmos. Hoje, a história de Urântia é uma tapeçaria rica e complexa, feita de muitas histórias individuais de luta, triunfo, amor e descoberta. É uma história que ainda está sendo escrita, com cada geração contribuindo para o grande livro da evolução humana. Cada ser humano é uma parte vital dessa história, carregando em si o potencial para se conectar com o divino e contribuir para a grande aventura de Urântia. A história do nosso planeta é, portanto, a história de nossa busca por significado, verdade e união com Deus, uma jornada eterna que nos liga a todos. A missão de Jesus de Nazaré não é apenas a história de um homem extraordinário que viveu há 2000 anos, mas a encarnação de Micael de Nebadon, o filho criador do nosso universo local, Nebadon. A vinda de Jesus a Urântia foi um evento cósmico de profunda importância, não apenas para o nosso planeta, mas para todo o universo local. Ele veio para revelar o amor de Deus Pai, de uma maneira que pudesse ser compreendida por todos, desde os mais humildes até os mais sábios. Micael de Nebadon, antes de sua encarnação em Urântia, havia se manifestado em várias formas em outros mundos do seu universo, sempre com o objetivo de compreender plenamente as criaturas que ele governava e para demonstrar o amor divino. Sua encarnação em Urântia foi a 7ª e última manifestação, e foi a mais significativa, pois escolheu viver como um ser humano comum, experimentando as dificuldades, tentações e alegrias da vida humana. Jesus nasceu em Belém, em uma família humilde, e cresceu em Nazaré. Desde jovem, ele demonstrava uma profunda compreensão das Escrituras e uma conexão única com Deus Pai. Ao longo de sua infância e juventude, ele aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai terreno, José, e viveu uma vida comum, absorvendo as experiências humanas em todas as suas nuances. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público, viajando por toda a região da Palestina, pregando uma mensagem de amor, perdão e fraternidade universal. Sua missão não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Ele ensinava que Deus não era apenas o Deus de uma nação ou povo, mas o Pai amoroso de todas as pessoas, independentemente de sua origem, status ou crença. Os ensinamentos de Jesus foram revolucionários para a época. Ele desafiou as convenções religiosas e sociais estabelecidas, criticando abertamente os líderes religiosos que impunham cargas pesadas sobre o povo sem oferecer o verdadeiro caminho para Deus. Jesus falou de um reino de Deus que não era de natureza política ou militar, mas espiritual. Ele ensinou que esse reino estava dentro de cada indivíduo, acessível através da fé e do amor. A missão de Jesus incluiu muitas demonstrações de compaixão e poder espiritual. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, confortou os aflitos e ressuscitou os mortos. Mas mais do que seus milagres, foram suas palavras e ações que deixaram uma impressão duradoura. Jesus personificou o amor incondicional de Deus, vivendo uma vida de serviço altruísta e humildade.
Um dos aspectos mais marcantes de sua missão foi sua atitude em relação ao pecado e ao perdão. Jesus ensinou que Deus é um Pai misericordioso, sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem e buscam renovação. Ele contou a parábola do filho pródigo, que ilustra o imenso amor de Deus e sua disposição em aceitar de volta aqueles que se afastaram, mas desejam retornar. A missão de Jesus também foi marcada por sua formação de um grupo de seguidores, os apóstolos, a quem ele ensinou diretamente e preparou para continuar seu trabalho após sua partida. Esses homens, vindos de várias origens, tornaram-se os primeiros líderes da nova fé que emergiu após a morte e ressurreição de Jesus. A crucificação de Jesus foi o ponto culminante de sua missão. Apesar de sua inocência, ele foi condenado à morte pelas autoridades religiosas e romanas que o viam como uma ameaça à ordem estabelecida. A cruz, que era um símbolo de vergonha e derrota, tornou-se um símbolo de redenção e vitória espiritual. Na cruz, Jesus demonstrou o maior ato de amor, entregando sua vida para o bem da humanidade. Após sua morte, a ressurreição de Jesus reafirmou sua divindade e o poder de sua mensagem. Ele apareceu a seus seguidores, confortando-os e instruindo-os a continuar espalhando sua mensagem de amor e perdão. A ressurreição não foi apenas uma prova de sua vitória sobre a morte, mas também um sinal de que a vida eterna estava disponível para todos que acreditassem nele. A ascensão de Jesus ao céu marcou o fim de sua missão terrena, mas não o fim de sua influência. Ele prometeu enviar o Espírito da Verdade para guiar seus seguidores e continuar seu trabalho na terra. Este Espírito, também conhecido como o Espírito Santo, tornou-se uma presença constante, inspirando e fortalecendo a fé dos crentes ao longo das eras. A missão de Jesus em Urantia é vista como a culminação de um plano divino de revelação progressiva de Deus aos seus filhos. Ele não veio para fundar uma religião ou criar dogmas, mas para viver uma vida que demonstrasse o caminho para Deus. Seu exemplo e ensinamentos transcendem o tempo e continuam a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. A influência de Jesus não se limita ao âmbito espiritual. Seus ensinamentos sobre amor, justiça, compaixão e serviço ao próximo têm moldado as bases das sociedades e continuam a orientar o desenvolvimento ético e moral da humanidade. A ideia de que todos os seres humanos são filhos de Deus, com igual valor e dignidade, tem sido uma força poderosa para a promoção dos direitos humanos e da justiça social. A missão de Jesus é apresentada como um farol de luz para um mundo muitas vezes envolto em escuridão. Ele nos mostra que, apesar das dificuldades e das injustiças da vida, há um caminho de esperança e redenção. Ele nos chama a viver vidas que reflitam o amor de Deus, a servir aos outros e a buscar a verdade em todas as coisas. A missão de Jesus é um convite para todos nós participarmos da grande aventura de encontrar Deus e viver de acordo com seus propósitos divinos. É uma jornada de transformação pessoal e coletiva que promete levar a humanidade a um futuro de paz, amor e unidade. Assim, a missão de Jesus em Urântia é mais do que um capítulo da história religiosa. É um testemunho contínuo do poder do amor divino em ação no mundo, oferecendo a cada geração a oportunidade de descobrir sua verdadeira identidade como filhos amados de Deus. A vida eterna e o progresso espiritual são temas fundamentais na compreensão do destino humano e do propósito divino. A jornada espiritual começa com o nascimento e segue por uma trajetória ascendente que leva o ser humano a um encontro com Deus e à realização de seu potencial eterno. A vida não é vista como algo finito, mas como uma continuidade, onde cada ser humano tem a oportunidade de transcender a limitação do corpo físico e alcançar a perfeição divina.
O dom da vida eterna é concedido por Deus a todas as criaturas mortais, mas esse dom depende de uma escolha consciente do indivíduo em seguir a vontade divina. A centelha divina, o ajustador do pensamento, reside em cada ser humano, guiando-o e inspirando-o a buscar a verdade, a justiça e o amor incondicional. A jornada espiritual começa com a morte do corpo físico. Embora o corpo morra, a alma, que é uma combinação da mente humana e do ajustador do pensamento, continua a existir. Este processo é conhecido como a ressurreição, onde a alma desperta em um novo corpo espiritual, passando para um dos mundos das mansões, esferas de treinamento espiritual. Nos mundos das mansões, os seres humanos continuam seu progresso espiritual, aprendendo a se libertar das limitações da vida material e a se preparar para níveis mais elevados de existência. Nesses mundos, a alma passa por várias experiências que a transformam, ajudando-a a entender a natureza de Deus e o propósito divino. A compreensão das leis universais e o desenvolvimento da cooperação entre os seres espirituais são aspectos fundamentais dessa fase de aprendizado. Após a conclusão do aprendizado nos mundos das mansões, a alma ascende para os mundos moronciais, que são esferas intermediárias entre a existência material e a espiritual. Os mundos moronciais são mais complexos e oferecem oportunidades mais profundas para o desenvolvimento intelectual e espiritual. A alma, agora mais afinada com as leis espirituais, pode entender melhor os mistérios do universo e sua própria natureza divina. O progresso nesses mundos é gradual, com cada estágio representando uma superação de antigas limitações e uma expansão contínua da consciência. O objetivo final de toda alma ascendente é alcançar o paraíso, o centro eterno do universo e a morada de Deus. A ascensão ao paraíso é um processo longo e desafiador que exige o domínio de inúmeras habilidades espirituais e o aprendizado de princípios divinos. Cada mundo visitado ao longo do caminho é uma preparação para o próximo estágio, sendo que cada lição é cumulativa. A alma que chega ao paraíso não está mais limitada pelas imperfeições da existência material, mas agora se encontra em um estado de perfeição e união com Deus. Este é o ponto culminante da jornada espiritual, um encontro com Deus face a face, que é descrito como a experiência mais sublime e transformadora para uma criatura mortal. Ao encontrar Deus, a alma alcança a realização completa, compreendendo a infinitude de sua sabedoria, amor e poder. Entretanto, a jornada não termina no paraíso. Em vez disso, a alma se torna parte de um ciclo contínuo de serviço e aprendizado. A vida eterna, assim, é uma constante aventura de descobertas e crescimento. O ser humano, agora mais plenamente consciente de sua divindade, participa ativamente na administração dos universos e na expansão do reino de Deus. Esse ciclo eterno de aperfeiçoamento não se limita apenas ao indivíduo, mas reflete a interconexão de todas as criaturas de Deus. A vida eterna é uma experiência coletiva, onde todas as almas, à medida que ascendentes, se tornam co-criadoras com Deus, ajudando no progresso universal. O progresso espiritual é um processo de desenvolvimento contínuo. Ele não ocorre de forma automática, requer esforço, escolha e perseverança. A vontade humana desempenha um papel crucial nesse caminho. Deus concede o dom da vida eterna. Mas a decisão de seguir esse caminho depende do livre-arbítrio de cada indivíduo. O ser humano é livre para escolher seu destino espiritual, mas essa escolha é acompanhada pela presença constante do ajustador do pensamento, que guia e inspira a alma na direção da luz. A vontade humana é soberana e Deus nunca impõe sua vontade sobre as criaturas.
Em vez disso, ele oferece um caminho de amor e misericórdia, esperando que cada alma faça sua própria escolha em direção à verdade e à justiça. Além disso, o progresso espiritual não é uma jornada isolada, mas um empreendimento coletivo. À medida que as almas ascendentes avançam, elas se unem a uma vasta comunidade de seres espirituais que compartilham a mesma meta de alcançar Deus. A fraternidade universal é um dos pilares da vida eterna, onde cada alma é responsável não apenas por seu próprio crescimento, mas também pelo bem-estar e progresso das outras. Essa comunidade de seres espirituais oferece apoio, orientação e inspiração para cada alma, ajudando-a a superar as dificuldades e continuar avançando. A interdependência das almas é uma característica fundamental do progresso espiritual, refletindo o propósito de Deus de unir todas as criaturas em um só corpo divino. O progresso espiritual, portanto, não é apenas uma questão de autodescoberta, mas de serviço aos outros e à comunidade espiritual. As almas que ascendem são chamadas a viver de acordo com os princípios do amor, da compaixão e da justiça, trabalhando juntas para expandir o reino de Deus. O amor incondicional, que é o fundamento da criação divina, torna-se a força motriz para o avanço espiritual. O progresso não se dá apenas no campo da intelectualidade ou das realizações pessoais, mas é, sobretudo, um processo de transformação do coração, onde a alma aprende a amar a Deus e ao próximo com o mesmo amor incondicional que Deus oferece a todas as criaturas. A vida eterna, portanto, não é apenas uma recompensa após a morte, mas uma jornada contínua que começa com a escolha do ser humano em seguir o caminho da verdade e da luz. Essa jornada leva o indivíduo a uma compreensão cada vez maior de Deus e do propósito divino, até que a alma alcance a plenitude da sua perfeição e se torne uma co-criadora ativa no vasto universo. A vida eterna é um convite para a aventura espiritual, uma jornada de descoberta, crescimento e serviço que nunca termina e que está disponível a todos os filhos de Deus. Através dessa jornada, todas as almas podem alcançar seu destino final no paraíso e, a partir de lá, se tornar participantes ativos na grande obra da criação divina. O progresso espiritual, portanto, é um processo de transformação pessoal e coletiva, onde cada alma tem a oportunidade de transcender as limitações da carne e alcançar as mais altas esferas do ser. A vida eterna é uma jornada de aperfeiçoamento contínuo, onde cada passo é uma expressão do amor divino e da busca pela verdade. Cada alma, ao longo dessa jornada, tem a oportunidade de se tornar mais semelhante a Deus, refletindo sua perfeição em amor, sabedoria e poder, e contribuindo para a criação de um universo cada vez mais perfeito e harmonioso. E assim, a jornada da vida eterna continua, sempre em direção ao infinito e à união com Deus. O destino de cada alma é uma história de eterna ascensão, uma jornada contínua em direção ao entendimento profundo de Deus, à descoberta de sua própria essência divina e ao trabalho conjunto com o Criador na grande expansão do universo. Cada ser humano, ao nascer, começa sua jornada com o dom precioso da vida eterna. Esse dom, porém, não é um presente automático, mas uma escolha constante que o ser humano deve fazer a cada momento de sua existência. A verdadeira jornada começa quando a alma decide seguir a luz da verdade, em um esforço para compreender o amor divino e viver de acordo com os princípios que governam a criação. A vida é um processo de transformação, de superação das limitações da carne e do ego. A alma humana, ao passar pelos diversos estágios de sua jornada, enfrenta desafios, toma decisões e aprende com cada experiência. Cada passo que dá é um passo mais perto da perfeição, da união com Deus e da realização do potencial divino que está guardado dentro de si. Essa jornada é gradual, mas certa,
E não importa quão longa ou desafiadora seja, ela leva todas as almas a um destino glorioso, onde a perfeição de Deus é conhecida e vivida. Cada alma começa sua trajetória no mundo material, um palco de crescimento onde as escolhas são feitas com base na liberdade de vontade. Cada ser humano é dotado do livre-arbítrio, com o qual pode escolher seu próprio caminho. Apesar das limitações do corpo físico e da mente, a alma possui a centelha divina, o ajustador do pensamento, que serve como guia para suas decisões e ações. Esse ajustador não força ou impõe sua vontade sobre a alma, mas a inspira a seguir o caminho da verdade e da sabedoria. Ao longo da vida, a alma aprende a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, o amor e o egoísmo, construindo assim uma base sólida para o futuro. A morte física não é o fim da jornada, mas apenas uma transição para uma nova fase da vida espiritual. Quando o corpo físico perece, a alma, que continua viva e em progresso, é elevada para os mundos das mansões. Estes são os primeiros mundos da vida espiritual, onde a alma começa a libertar-se das limitações da carne e a se preparar para os níveis mais elevados de existência. Nos mundos das mansões, a alma é confrontada com suas escolhas, aprende a superar o ego e os vícios, e começa a experimentar a verdadeira paz espiritual. Esses mundos não são locais de punição, mas sim de treinamento e aprendizado, onde o ser humano encontra orientação para o seu crescimento espiritual, conduzido por seres espirituais que entendem as necessidades e os desafios das almas em ascensão. Após a experiência nos mundos das mansões, a alma continua sua jornada nos mundos moronciais, onde a transição entre o material e o espiritual se aprofunda. Esses mundos são campos de treinamento mais complexos, nos quais as almas adquiriram capacidades intelectuais e espirituais mais refinadas. Aqui, a alma desenvolve uma compreensão mais profunda dos mistérios do universo e se aproxima ainda mais da sua essência divina. É um estágio de aperfeiçoamento contínuo, em que a alma vai deixando para trás os vestígios da vida material e se preparando para o encontro definitivo com Deus. O paraíso, o ponto culminante dessa jornada, é o objetivo final de todas as almas. O paraíso não é um lugar físico, mas um estado de perfeita comunhão com Deus, um estado de paz e felicidade eterna. Quando a alma alcança o paraíso, ela não apenas se encontra face a face com Deus, mas se une a Ele em uma experiência transcendental de amor e sabedoria infinitos. Este encontro é o auge da jornada espiritual, um momento de completa realização, onde a alma compreende a verdadeira natureza de sua existência e o propósito de sua criação. No paraíso, a alma finalmente percebe que sua verdadeira identidade é uma expressão do Criador, e sua vida eterna é um reflexo do amor divino que permeia todo o universo. Contudo, a jornada não termina no paraíso. Mesmo após alcançar o estado de perfeição, as almas continuam seu progresso espiritual. A vida eterna não é uma vida de estagnação, mas uma aventura contínua de aprendizado, serviço e criação. Aqueles que alcançam o paraíso tornam-se co-criadores com Deus, participando da expansão dos universos e do reino divino. Eles continuam a crescer em sabedoria, em amor e em poder, sempre ajudando na manutenção e na evolução da grande obra da criação. Esse processo de evolução contínua é o que confere à vida eterna sua natureza de plenitude. A alma nunca se torna limitada ou estagnada, mas está em constante transformação, em um movimento perpétuo em direção ao mais alto e ao melhor. A vida eterna não é apenas uma jornada individual, mas uma jornada coletiva. Todos os seres, em sua ascensão espiritual, estão interconectados. O progresso de uma alma
é o progresso de todas, pois todas as almas estão unidas por um vínculo espiritual que as liga a Deus e umas às outras. Cada alma, ao alcançar um novo nível de compreensão e perfeição, ajuda as outras almas a seguir o mesmo caminho, de maneira cooperativa e solidária. A fraternidade universal é um princípio fundamental da vida eterna, onde todas as almas são consideradas irmãs e irmãos. E o progresso de uma é um reflexo do progresso de todas. Esse senso de comunidade é uma expressão da perfeição divina, onde o amor e a compaixão são os pilares que sustentam a criação. À medida que as almas continuam sua ascensão, elas se tornam conscientes do papel que desempenham no grande esquema do universo. Elas passam a entender que são participantes ativas na criação e manutenção dos universos, co-criando com Deus. Cada alma, ao alcançar a perfeição, torna-se uma parte essencial do plano divino, contribuindo para a harmonia e o equilíbrio de toda a criação. O amor e o serviço tornam-se os guias principais, e o ego, que antes limitava a alma, dá lugar a um amor incondicional e a uma sabedoria profunda. A vida eterna é uma aventura sem fim, uma jornada de crescimento e serviço que se expande para além das fronteiras da mente humana. Cada alma, ao longo de sua jornada, se aproxima cada vez mais da essência divina, alcançando uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e do propósito divino. A vida eterna não é apenas um destino, mas uma jornada contínua, onde a alma é desafiada a crescer, aprender e amar, até que alcance sua plena realização. No final, a conclusão da jornada espiritual é a descoberta de que o verdadeiro propósito da vida é viver em harmonia com Deus e com todos os seres. A alma, ao alcançar o paraíso e em seguida continuar sua jornada no serviço à criação divina, se torna um reflexo do amor e da sabedoria de Deus. A jornada de ascensão, então, é um testemunho da infinita bondade, misericórdia e amor de Deus, que concede a todos os seres humanos a oportunidade de alcançar sua verdadeira identidade e propósito na vida eterna. Gostou desses ensinamentos? Então não deixe de se inscrever no canal Desperto, ativar o sininho e vir fazer parte da nossa jornada enquanto desvendamos os mistérios da vida, um vídeo de cada vez. Aproveite para assistir ao vídeo que deixei para você. Ele vai te ajudar na sua iluminação espiritual. Até a próxima jornada Desperto.